de grande gozo, mesmo na provação, faze-os bem consagrados, prontos a trabalhar. E murmurar, na cruz verti meu sangue para te libertar. Fala-me cada dia, fala com terno amor, segreda-me ao ouvido, tu tens um Salvador. Como na antiguidade mostravas teu querer, revela-me hoje sempre qual seja meu dever. A ti somente eu eternamente engrandecer e honrar. Faze-me ouvir bem manso, em suave murmurar, na cruz verti meu sangue para te libertar. Vamos orar? Pai eterno, soberano Criador, dono das nossas vidas, obrigado, Senhor, por nos dar o privilégio de estarmos aqui mais uma vez na Tua casa de adoração. Obrigado, Pai Santo, por nos dar esta oportunidade e obrigado por esses momentos decisivos na história do nosso mundo. Nos ajude, Senhor, a aproveitarmos no máximo a última chance, o último chamado que o Senhor está fazendo para nós nos últimos dias. Pois nós estamos compreendendo que os sinais nos mostram e começa a ficar cada vez mais audível os passos de um Deus que se aproxima. Nos ajude, Pai, a buscarmos a Ti incessantemente em nossas vidas como nunca antes em nossa experiência cristã. Purifica a Tua igreja, derrama o Teu Espírito, queima os nossos lábios para que a Tua palavra seja apresentada e não as nossas opiniões. A palavra é Tua, mas a voz é humana. Por isso pedimos, Pai, que o Senhor esteja conosco. É o que lhe pedimos em nome de Jesus. Amém.
Maranata. Maranata. Será que realmente queremos que o Senhor venha? Queridos irmãos, nós estamos vivendo num momento que deveríamos estar todos os dias gritando na rua: o Senhor está voltando. Parece que nós não estamos muito animados assim, não. Mas, queridos irmãos, louvado seja Deus, estarmos mais uma vez aqui. Eu estou muito feliz porque Deus atendeu a minha oração. E eu hoje compreendo, sim, que esta é a mensagem que Ele quer que seja apresentada à sua igreja. Amém? Eu orei por uma pessoa que está aqui, que eu não conheço, nunca a vi. E eu disse: Senhor, eu não tenho autoridade, não tenho poder para transformar a vida do seu povo. E também não tenho poder para levar mensagem que o Senhor sabe que o seu povo necessita. Senhor, por favor, na minha oração, eu orava. Nesta noite, nesta madrugada, eu disse: Senhor, traga alguém que eu não conheça. Traga alguma visita neste sábado. E eu sei que isso será a resposta de que essa é a tua mensagem. E eu louvo a Deus por isso. E, queridos irmãos, devemos estar louvando e cantando porque o Senhor está a voltar. Cristo está às portas, meus amados. Cristo está às portas. Na lição da escola sabatina, houve um tópico muito interessante. Experiência de Ló, a influência externa, influência interna. E como, queridos irmãos, esta lição aparece no momento oportuno, porque Deus quer levar famílias para a eternidade. Amém? Este é o sonho de Deus. Mas o grande problema é que a maioria de nós parece que não estamos a cooperar com Deus para salvarmos nossa família. Queridos irmãos, a experiência de Ló, infelizmente, revela a realidade que estamos vivendo no dia que se chama hoje. Fiquei surpreendido porque não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira que isso acontece. Sempre que Deus tem uma mensagem para o seu povo, ela fica exatamente conectada com a lição da escola sabatina. Isso tem acontecido várias vezes aqui nesse púlpito. Eu quero dizer para os irmãos que um dia sentiremos saudades de ouvir essas vozes, porque um dia esse clamor conjunto já não existirá. E nós precisamos buscar com diligência, estarmos prontos para ouvirmos a voz de Deus e colocarmos em prática aquilo que nós ouvimos. Amados irmãos, infelizmente nós estamos na condição de Ló. Abraão, ele não habitava mais em cidade, antes que chegasse alguma crise. E, queridos irmãos, há quantos séculos é que a mensagem sobre a saída das grandes cidades foi enviada para a igreja de Deus? Já há mais de um século. Há mais de um século. Que uma mulher chamada Ellen Goldwhite recebeu várias visões, 2.000 visões aproximadamente. E ela escreveu que o mundo estaria numa condição tão terrível e que o propósito de Deus é que o seu povo não more nas cidades. As cidades serão devastadas. As cidades serão arruinadas. Nas cidades o caráter se corrompe. Na cidade nossos filhos se perderão. Na cidade nós nos perderemos se não estivermos em constante e perfeita comunhão com Deus. O Espírito de Profecia diz que é impossível formarmos caráteres puros e santos na cidade. Por quê?
Você olha para a direita, nudez. Olha para a esquerda, nudez. Vai para a frente, nudez. Volta para trás, nudez. Olha para cima, os outdoor, publicidade. Nudez. Para onde vamos, queridos irmãos? Como pode o caráter de Cristo se aperfeiçoar em nós? Tem algo que me chama muita atenção. Depois da crise, queridos irmãos, e a gente vai falar sobre isso, Ló compreendeu tarde demais a necessidade de viver fora das cidades. Depois que foi carregado e arrastado pela força pelo anjo, havia uma pequena cidade, Zoar, que na realidade ele tinha ido para lá no princípio, e depois decidiu sair de Zoar e voltou para a montanha para viver isolado. Consequência, queridos irmãos. Mesmo com a crise, Ló não havia aprendido a lição. Pediu, eu vou para Zoar. Quantas vezes nós não estamos nesta mesma condição até hoje? Não estamos determinados, nem plano temos para abandonar as cidades. E o que vamos ver hoje, queridos irmãos, deve trazer profunda reflexão a cada um de nós. Consequência, ao atender tarde demais, Ló comete um pecado terrível através de suas filhas. Vai trazer uma geração corrupta, idólatra, apóstata, como fruto da relação inapropriada, hedionda, com as suas próprias filhas. Não está sendo hoje isso normalizado nos nossos dias? Não estamos vendo isso hoje acontecendo? De pais abusando de suas próprias filhas em casa? Não é diferente como nos dias de Ló, queridos irmãos. Estamos vivendo a mesma realidade. Queridos, a serva do Senhor, no livro Testemunhos Seleto, volume 2, ela diz: uma grande crise aguarda o povo de Deus. Uma crise aguarda o mundo. A mais momentosa luta de todos os séculos está justamente na nossa frente. Uma grande crise aguarda o povo de Deus. Uma grande crise aguarda o mundo. Ellen White coloca duas linhas importantes em paralelo: o povo de Deus e o mundo. Ambos estarão enfrentando uma grande crise nos últimos dias. Agora, a questão é: como você está se preparando para esta crise? Será que realmente você está se preparando para esta crise? Estás preparando sua família para esta crise? Estás preparando seus filhos para esta crise? Queridos, a crise que está para enfrentar o povo de Deus, a serva do Senhor diz que a terceira mensagem angélica, terrível é sua obra e grandiosa é sua missão. Porque nós teremos de enfrentar a morte. Estamos nós preparando os nossos filhos para estar dispostos para morrer? Já estamos preparando psicologicamente os nossos filhos que estamos para enfrentar uma crise. Você poderá perder o pai, você vai perder a mamãe. Por causa do amor de Cristo, seremos mortos, mas teremos a vida eterna. Já estamos preparando nossa família? Ou apenas estamos dizendo para os filhos que eles terão um futuro promissor, um futuro risonho neste mundo tenebroso e triste e podre? Será essa apenas a perspectiva que nós temos? Não estamos nós visando para a eternidade? Porque, queridos irmãos, queiramos ou não, é isto que vai acontecer. A maioria de nós vai selar o seu destino com sangue, para que muitos possam ser salvos, num último chamado de advertência para o mundo. Agora, irmãos, o mês de setembro terminou, mas com muitas coisas estranhas acontecendo. Vocês acompanharam tudo? Terremotos, Marrocos, Líbia, inundações.
Parece que a cada dia que passa, quando você liga a televisão, entra pela internet, você encontra sempre notícia de catástrofe após catástrofe. Queridos irmãos, nunca houve uma época de tanta catástrofe como a nossa. E exatamente 2023. Os irmãos vão entender por quê. A ONU realizou a sua cimeira sobre o clima, aonde Antônio Guterres, na sua mensagem de boas-vindas, dizia o seguinte: as portas do inferno se abriram. Alguém acompanhou isso? Meus queridos irmãos, para onde nós estamos indo? Inundações em Santa Catarina. Santa Catarina continua sendo fustigado. Rio Grande do Sul continua a ser fustigado. Chuvas de granizo, com granizo no tamanho da bola de golfe. Queridos irmãos, enchentes, seca no Amazonas. Fumaça invadindo a cidade toda. Ar irrespirável. Queridos irmãos, o que está acontecendo com o nosso planeta? O que está acontecendo com o mundo? E agora, para aqueles que acompanharam ao longo desta semana, o mês de outubro entrou em grande, queridos irmãos. Já estão preparando todos os elementos para o momento apropriado. Esta crise que nós lemos aqui, em Testemunho Seleto, volume 2, nas páginas 118, primeiro parágrafo. Esta grande crise que aguarda o povo de Deus, queridos irmãos, não é coisa de anos, mas é coisa de dias. Agora, dia 4 de setembro, melhor, dia 4 de outubro, esta semana finda, quarta-feira, Papa Francisco, nesse dia foi a abertura do sínodo episcopal dos bispos no Vaticano, aonde estão discutindo alguns assuntos internos da igreja. Mas também nesse dia celebrou-se o dia de São Francisco de Assis, exatamente o padroeiro, o qual ele escolheu o nome para o seu pontificado. Neste mesmo dia 4, outras coisas aconteceram dentro do contexto profético. O que foi? Papa Francisco lança a sua encíclica, ponto 2, Laudato Deum. E o que essa encíclica tem a ver com os acontecimentos finais da crise que aguarda o povo de Deus? Quem estiver precisando, e a propósito, o irmão Danilo irá criar um grupo para estudo de lições, e eu vou disponibilizar esta carta do Papa lá neste grupo, e vocês vão ler. Queridos irmãos, o povo de Deus precisa acordar. Exatamente nesta mesma semana, cientistas estão anunciando que uma nova pandemia está às portas e alguns países já estão fazendo exercício de emergência. Na quarta-feira, exatamente no mesmo dia, pela manhã, nos Estados Unidos, os celulares de todos os americanos começaram a soar um alarme ensurdecedor. E lá vinha, alerta, esse é um teste federal para próximas calamidades. Queridos irmãos, parecia coisa de filmes. E quem já viu aquele filme intitulado Planeta em Fúria? Exatamente quando eu fui fazendo um estudo sobre esse filme em relação aos eventos finais, encontrei essa mesma característica e eles testaram. E segundo os especialistas disseram que foi com sucesso. Essa nova pandemia tem o nome de doença X. Ainda não tem nome, só tem o nome de doença X. Agora, irmãos, uma crise está a aguardar o povo de Deus. Mas também uma crise aguarda o mundo lá fora. Paralelamente. Queridos irmãos, o nosso tema de hoje não está passando, não sei o que é que se passa aqui. Ah, passou. Mas aqui no passador não
no passador não está a funcionar. Está ligado? Só não sei se são as pilhas. São as pilhas. Tive que mexer e ela está agora a funcionar. Para aqueles que estão nos acompanhando através do canal do YouTube, já estão cientes do nosso tema de hoje. O nosso tema de hoje é a imagem da besta e o teste final. Para aqueles que são dirigentes estudantes das profecias, sabem que a Bíblia no livro de Apocalipse nos mostra que, Apocalipse 13, tem uma besta que surge do mar. E para nós adentrarmos nesse aspecto, nós precisamos entender que esta profecia de Apocalipse 13 teve um cumprimento parcial, metade dela, uma parte dela, no passado, mas irá se cumprir em breve. Eu não estou dizendo daqui a alguns anos, mas eu estou dizendo em breve. E não estou dizendo isso para assustar ninguém. Eu não estou sendo alarmista. Mas se eu, como ministro do Senhor, não cumprir com o meu papel, é a mim que o Senhor cobrará, porque ele disse, se eu disser ao ímpio que ele certamente morrerá, e tu não advertires, certamente o seu sangue requererei da sua cabeça. Agora, queridos irmãos, de acordo com o tempo que estamos vendo, nós vemos um anjo de misericórdia que está dizendo, o tempo de angústia está se aproximando, este é o último chamado. Mas o que é que o povo de Deus está fazendo? Dormindo no conforto das promessas desta vida com suas posses e riquezas. As pessoas estão num sono profundo e elas não estão entendendo a necessidade de buscar a Deus nesse momento, quando a crise se aproxima. Agora olhem para esta declaração, queridos irmãos. Numa visão dada em 27 de junho de 1850, meu anjo acompanhante disse, o tempo está, que irmãos? Quase terminado. Percebam bem, queridos irmãos. 1850, Ellen White escreve essa nota. Agora eu pergunto, queridos, diante de tantas coisas que estão acontecendo nos nossos dias hoje, agora, será que estas palavras fazem sentido para nós? Queridos irmãos, o tempo está quase terminado. Refletis como deveis a amorável imagem de Jesus? Essa é uma pergunta para cada um, e cada um deve responder para si mesmo. Será que eu estou refletindo a imagem de Jesus? Porque esta é a única condição, queridos irmãos, que nos ajudará a passar incólume, sairmos ilesos da crise que se aproxima. Foi-me indicada então a terra, e vi que tinha de haver uma preparação para aqueles últimos tempos. Abraçaram a terceira mensagem angélica. Disse o anjo, preparai-vos, preparai-vos, preparai-vos. Tereis de experimentar uma morte para o mundo, maior do que jamais experimentastes antes. Vi que havia grande obra a ser feita por eles. E pouco tempo para o quê, irmãos? Temos muito tempo? O que é que disse aqui? É muito tempo ainda? Os irmãos vão ver quão pouco esse tempo é. Porque chega um momento em que Deus, Ele fala, apela ao seu povo, fala, filhos, olhem para o tempo. Filhos, preparem-se. Filhos, arrumem a vossa vida. Só que quando Deus vê que os filhos não estão a ouvir, Ele de uma forma vai ter que trazer uma mensagem mais terrível. Porque o povo, infelizmente, muitas vezes só avança pela força. Jesus disse assim, esforçai-os a entrar. Será que é isso que nós queremos? Não é isso. Deus quer que nós entendamos a necessidade urgente que temos para salvar a nossa vida e a vida das nossas famílias. Amados irmãos, eu quando olho para essa declaração, eu vejo a seriedade dela. O que esta declaração está dizendo? Voltemos para a experiência de Ló. Por que a mulher de Ló olhou para trás e se tornou uma estátua de sal?
porque ela estava tão familiarizada com o mundo, Ló olhou para Sodoma como uma boa ocasião para prosperar financeiramente. E a mulher de Ló, deixando-se levar pela influência das belezas de Sodoma, a vida de Sodoma, o luxo de Sodoma, infelizmente, não estavam preparados para o momento de crise. E quando a crise chegou, percebam, irmãos, eu estou repetindo isso várias vezes. No momento da crise não é o momento da preparação, mas na crise se revelam os preparados e os não preparados. E foi isso que aconteceu. No momento da crise, a mulher de Ló mostrou claramente quem era ela. A mensagem do anjo do Senhor repete 3 vezes: preparai-vos, 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 indicando urgência. E a declaração diz: temos pouco tempo para fazê-lo. Temos de morrer para o mundo experimentarmos uma morte que nunca experimentamos, maior do que já tivemos antes em nossa vida. Mas o que acontece? O mundo ainda está em nossos corações. O mundo ainda está em nossos corações. Queremos experimentar o que o mundo experimenta? Queremos praticar o que o mundo pratica? Queremos realizar os mesmos desafios que o mundo tem? Queremos o mesmo luxo que o mundo tem, que o mundo nos oferece? Qual é o nosso principal sonho? Pergunta para o irmão ao teu lado. Eu não vou falar para você fazer isso agora. Mas um dia pergunta para alguém que é cristão. Pergunta para quem está ao teu lado. Qual é o teu maior sonho? Se alguém viesse para você e perguntasse qual é o teu maior sonho, sabem o que naturalmente vai sair dos nossos lábios? Acredito que vocês já sabem qual vai ser a resposta. Meu sonho é ter casa própria, um bom emprego e uma família feliz. Irmãos, tudo isso é importante. Eu não estou dizendo que nós tenhamos de desprezar estas coisas, tudo isso é importante. Mas, irmãos, isso tudo vai ficar aqui nesta terra. Tudo isso que você diz, ter um bom emprego, ter uma casa dos sonhos, ter uma família maravilhosa, tudo isso vai ter o seu fim. Se alguém perguntasse para mim qual é o meu maior sonho, queridos, meu maior sonho, uma vez alguém quando conversava comigo, eu disse: olha, eu não quero saber de mais nada. A primeira coisa que eu quero, eu tenho algumas perguntas para fazer a Jesus. Pergunta estas que ele sabe muito bem. Eu tenho muitas perguntas para fazer. E às vezes eu já me imagino eu sentado junto da minha casa na Nova Terra, na Rua 7, no jardim, conversando com ele e lhe perguntando as coisas que eu preciso saber hoje, que não tem como saber. Queridos irmãos, qual é o teu sonho? Qual é o teu maior sonho? Amados irmãos, existe um poder chamado besta, e de acordo com o livro de Daniel capítulo 7, é apresentado ali 4 animais, 4 bestas. E Daniel lhe é dito que esses animais significam poderes na terra, que teriam função de cumprir um propósito profeticamente na vida do mundo e do povo de Deus. Daniel vê um animal terrível e espantoso. E esse animal terrível, dentre eles, onde tinha 10 chifres, saiu um chifre pequeno que falava grande blasfêmia. Esse chifre pequeno é o mesmo descrito em Apocalipse 13, a besta que surge do mar, que depois sofre uma ferida mortal. Queridos, este poder, de acordo com Daniel diz,
que ele faria o quê? Proferiria palavras contra o Altíssimo, destruiria os santos do Altíssimo, cuidaria em mudar os tempos e a lei de Deus. Meus amados irmãos, de acordo com o princípio profético, nós sabemos que um tempo é igual a um ano de 360 dias, e 2 tempos é igual a 2 anos, ou seja, 720 dias. E metade de tempo é igual a meio ano, ou seja, 180 dias. Prefazendo assim 3 anos e meio, ou seja, 1260 dias. Historicamente está confirmado que isso aconteceu exatamente de acordo com a profecia. A partir do ano 538, um período exato de 1260 anos ocorreu quando o poder papal, a besta do Apocalipse 13, verso 1, perseguiu o povo santo de Deus, magoou os santos do Altíssimo, mudou a lei de Deus do sábado para o domingo. Todos que não concordavam com o seu sistema eram mortos. Mas só que a profecia diz, continuando em Apocalipse, que João vê subir agora da terra, não mais do mar, uma besta que tinha 2 chifres semelhantes aos de cordeiro, mas que falava como um dragão. Algo muito esquisito, porque o cordeiro é um animal manso, mas nós vemos que este cordeiro passa por uma metamorfose. Tinha 2 chifres, representando o princípio de governação deste poder. E aí diz que este animal, esta besta ou este poder, exerce todo o poder da primeira besta na sua presença. Ou seja, ele se torna a potência principal depois da potência anterior, que é a besta que surgiu do mar, ou o papado. Ou seja, este poder surge na ocasião em que o poder papal perde a hegemonia, perde o poder, e ele está ascendendo. E faz que a terra e os que nele habitam façam o que, irmãos? Adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada, e enganam os que habitam na terra, com sinais que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizesse uma imagem à besta, que recebera a ferida, a espada e vivia. Continuando. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta ou o número do seu nome. Eu gostaria que vocês sublinhassem nas vossas Bíblias ou no vosso bloco de anotação. O verso 17 é muito importante, para que ninguém possa comprar nem vender, senão aquele que tiver sinal ou nome ou número. 3 aspectos importantes. Verso 18. Aqui a sabedoria. Aquele que tem entendimento calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. Agora, queridos irmãos, a profecia aqui nos mostra que nós temos 2 poderes. Temos uma besta e temos a imagem da besta. O que é uma imagem de algo? É o reflexo, certo? A nossa fotografia é a imagem da nossa pessoa. Não é a nossa pessoa, mas é a imagem da nossa pessoa. Então ela representa. E quando a gente olha para a nossa fotografia, com certeza ela tem que ter todos os elementos característicos, porque senão não vai ser você. Ou alguém tenha feito essa pintura e esqueceu alguns traços característicos. Então é mais ou menos isso. A imagem da besta, ela tem as características da besta. E qual é a característica principal? O caráter da besta, da primeira besta. Qual é a primeira característica que alguém pode se lembrar? Primeiro, a primeira característica da besta é que ele é um poder político
e religioso. Essa é a primeira característica da besta. Significa dizer que a imagem da besta, ela terá de ter a mesma característica. Ou seja, tem de existir um casamento entre igreja e Estado. Segunda característica da besta. A segunda característica da besta é que ele é um poder perseguidor. Porque ela perseguiu os santos do Altíssimo. É um poder perseguidor, queridos irmãos. Agora, quando a gente vai olhar para o que a profecia diz, primeiro, a besta que surge da terra, que historicamente está confirmada que depois que o poder papal perde o seu poder, no final dos 1260 anos, exatamente em 1798, os Estados Unidos da América, ele está ascendendo no poder. Exatamente nesse mesmo marco. E de acordo com a profecia bíblica, este poder, que é os Estados Unidos da América, representado por uma besta com 2 chifres, só que lá diz que ela vai falar como dragão. Ela vai falar como a primeira besta, poder perseguidor. Ela vai perseguir nos últimos dias o povo santo. Mas o propósito principal, a razão pela qual esta perseguição vai surgir, é que este poder, com 2 chifres, vai esforçar as pessoas a adorarem a primeira besta, que havia sido ferida de morte e que esta ferida estaria completamente curada. Agora, irmãos, eu vou voltar mais um pouquinho para a primeira declaração que nós lemos. Se existe uma grande prova que aguarda o povo de Deus, e o anjo do Senhor está dizendo: preparai-vos, 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 experimentem uma morte para o mundo maior do que vocês já experimentaram. O que essa mensagem está querendo dizer é que a crise para o povo de Deus, ela vai chegar antes que essa crise atinja o mundo. O livro de Pedro nos diz, o apóstolo Pedro diz que o juízo, o castigo sempre começa pelo povo de Deus e depois é para o mundo. E quando é que acontece isso? Quando a taça da misericórdia de Deus se enche entre as nações. Será que nós estamos percebendo os sinais que estão acontecendo agora? Toda essa destruição no mundo? Essas catástrofes todas que estão a acontecer? Vamos lá. A imagem da besta representa a forma de protestantismo apóstata que se desenvolverá quando a igreja protestante buscar o auxílio do poder civil para a imposição de seus dogmas. Então, o que a nota do Espírito Profecia nos traz aqui é que a imagem da besta é nada mais do que esta nação que em 1798 estava subindo no poder com uma nova potência mundial depois do poder papal, que no final da história ela irá
falar como dragão. Ou seja, como um poder perseguidor. Aquela nação que no começo ela foi fundada no princípio da liberdade religiosa e na liberdade de consciência, será ela que vai implementar, não será, já está começando a fazer isso, a restrição da liberdade de consciência e de religião. Estabelecer uma religião sobre imposição e pela força, assim como fez a primeira besta. Queridos, aqui diz que o protestantismo apóstata, apostasia significa separação da verdade, se desenvolverá quando a igreja protestante buscar o auxílio do poder civil para impor os seus dogmas. E dentre os dogmas, nós encontramos o domingo como dia do Senhor. E os irmãos vão ver como isso está sendo cada vez mais forte nos Estados Unidos e o que nos aguarda daqui a algum tempo. Prosseguindo, a fim de formar nos Estados Unidos uma imagem da besta, prestem agora atenção, a fim de formar nos Estados Unidos uma imagem da besta, o poder religioso deverá a tal ponto dirigir o governo civil, ou seja, a igreja tem que ter o privilégio de se tornar um poder governante no contexto político. Vocês percebem que a característica da primeira besta é a união de igreja com o Estado. Havendo essa unidade entre, esse casamento entre igreja e Estado, faz dela um poder perseguidor. Porque ela vai ter que impor princípios religiosos. Ela vai ter que impor a religião. Uma religião do Estado oficial é estabelecida. Agora, a declaração nos diz que, no final das contas, para que os Estados Unidos formem uma imagem da besta, do papado, o poder religioso nos Estados Unidos, o mundo cristão, os líderes religiosos nos Estados Unidos, eles devem ter o poder civil sobre as suas mãos. Que a autoridade do Estado também seja empregada pela igreja. Para que, vejam, da causa para o efeito. Para que? Para realizar os seus propósitos e fins. E qual é o propósito principal e qual é o fim da igreja? Trazer o descanso dominical, queridos irmãos. Porque este é o sinal da autoridade da igreja. Este é o sinal da autoridade do papado. É o sinal da autoridade da igreja católica. Por isso, em Apocalipse capítulo 13, verso 17, dizia: aquele que tem o sinal, queridos irmãos. Em outras palavras, aqueles que são no mundo religioso serão esforçados a tomar uma decisão entre honrar o sinal da autoridade do Papa ou então o sinal ou o selo de Deus, que é o verdadeiro sábado. E esse falso dia, eles também estão chamando de sábado, só que não é o sábado do sétimo dia da criação, mas é o sábado criado pelo próprio catolicismo, pelo próprio papado. Agora, Apocalipse 17 também fala, 13 verso 17 também fala, que de um lado tem aqueles que receberão a marca através de um número. O que isso quer dizer? Que aqueles que não são religiosos, que não são cristãos, serão marcados pelo poder do papado nesses últimos dias, através do sistema econômico. Será que nós estamos percebendo? Vocês acham em vão que agora o Brasil vai começar a implementar já a partir do próximo ano real digital? O mundo está sendo preparado para uma vida digital, porque é desta forma que melhor se pode controlar as massas, através do sistema digital, queridos irmãos. Amada igreja, nós estamos nos aproximando da crise e precisamos compreender a necessidade de preparação hoje. Prosseguindo,
O Senhor mostrou-me claramente. Prestem atenção para esta declaração, queridos irmãos, porque isso é muito sério. O Senhor mostrou-me claramente que a imagem da besta será formada quando, irmãos? Antes do fim da porta da graça. Será que nós compreendemos o que isto quer dizer? Pois será o grande teste para o povo de Deus, pela qual o seu destino eterno será decidido. A vossa posição é um tal emaranhado de inconsciências que poucos serão enganados. Agora, eu quero chamar a atenção dos irmãos com relação a essa nota, ela é muito importante. Primeira coisa, será que nós estamos familiarizados sobre os eventos, um após outro, nos últimos dias? Quando é que acontece o fechamento da porta da graça, irmãos? Antes ou depois do decreto dominical? Oi? Antes? A porta da graça fecha-se antes do decreto dominical? Depois do decreto dominical. Mas a resposta que disse antes, eu acredito que foi dentro de um aspecto importante que vamos analisar aqui agora, queridos irmãos. E isso é muito sério. Isso é muito sério. Amados irmãos, essa nação que promove a liberdade, ela começou a realizar uma obra, essa transformação para falar como dragão já começou há um tempo. Por quê? Em 2001, no dia 9 de novembro, vocês sabem o que aconteceu nessa data? Todo mundo sabe. Ou seja, 11 de setembro. Eu estou muito habituado com a sigla americana. É 11/9. Em 11 de setembro, todos nós nos lembramos, né? Isso ficou marcado na consciência de todo mundo. O ataque terrorista na World Trade Center, pelos terroristas da Al-Qaeda. E sabem o que aconteceu a partir desta data nos Estados Unidos da América, na nação americana? Criaram uma nova política. E o lema é: dê-nos a vossa liberdade e nós vos daremos segurança. Vocês sabem o que isso significa? Dê-nos a vossa liberdade e nós vos daremos segurança. Isso criou um escândalo. Mesmo no período da administração Obama, foi descoberto que a partir desse ano, estabeleceram uma lei chamada Lei Patriótica, aonde os americanos começaram a perder sua privacidade, sua liberdade. Todo americano começou a ser controlado sem que eles soubessem. A princípio foi um boom, criou um escândalo, mas agora tudo está normalizado. Vocês entendem, queridos irmãos? Como este poder, os Estados Unidos, já está começando a passar por essa metamorfose. E qual será o resultado final, então? Se este é o começo da retirada das liberdades, isso nos levará, então, para um decreto dominical, queridos irmãos, de Apocalipse capítulo 13. Os versos que nós lemos há pouco tempo. Agora, eu quero dizer para os irmãos que isto é a linha do mundo. Aqui somos nós como igreja. Vocês lembram da primeira declaração que nós lemos? Uma crise aguarda o povo de Deus. E uma crise também aguarda o mundo. A crise do povo de Deus e a crise do mundo, elas andam em conjunto. Só que existem algumas coisas importantes que nós precisamos saber. Depois do decreto dominical, nós sabemos que após isso, porque nesse período do decreto dominical, isso para o mundo, uma mensagem poderosa será pregada pelo povo de Deus, chamada de o alto clamor sobre a mensagem do terceiro anjo. E quem vai pregar essa mensagem não é outra pessoa senão você que está aqui, querido irmão. E nós precisamos entender que existe um teste para nós.
Algumas pessoas acham que aqui no decreto dominical será um teste para nós, porque aqui vai ser o problema entre o sábado e o domingo. Queridos irmãos, a questão do sábado para o domingo não será um teste para o povo de Deus. Eu repito isso várias vezes. Leamos bem o Espírito de Profecia. Grande conflito. Vocês verão, o teste sobre o sábado ou domingo não é para o povo de Deus, porque será o povo de Deus a pregar sobre essa verdade. Então isso não pode ser um teste para eles. Vocês percebem? E nós vamos ver isso, queridos irmãos. Agora, todos nós sabemos que depois do decreto dominical, isso para o mundo, só assim é que vem o evento que foi mencionado aqui há pouco. Depois da mensagem do alto clamor, então acontece o fechamento da porta da graça para o mundo. Isto é, Daniel, capítulo 12. E naquele tempo se levantará Miguel, o príncipe. Isto será Daniel, capítulo 12. Para o mundo. Prestem muita atenção, queridos irmãos. Agora, você não faz parte desta classe. Você não faz parte da classe daqueles que estão no mundo. Você faz parte da classe do povo de Deus. E o que a nota que nós lemos no princípio dizia? Que uma crise, por isso vem primeiro para o povo de Deus e uma crise para o mundo. Então primeiro o povo de Deus, depois o mundo. Tal como diz a Bíblia. O juízo começa pelo povo de Deus e depois para o mundo. Agora, a nota que tem ali na vossa tela diz: o Senhor mostrou-me claramente que a imagem da besta será formada antes do final da porta da graça. Prestem atenção. A formação da imagem, a completa formação da imagem, ela ocorre antes do fechamento da porta da graça. Ou seja, se nós temos uma sequência de eventos, a formação da imagem da besta ela deve acontecer antes que o decreto dominical saia e antes que se feche a porta da graça. Então, se a imagem da besta é formada antes, e essa linha de baixo somos nós, por quê? Porque em 1798, de acordo com a profecia, foi nesse período também que a primeira mensagem angélica começou a ser descelada. O primeiro anjo começa a voar a partir deste período. E Deus vai levantar um homem chamado William Miller. William Miller começa a estudar as escrituras. Deus lhe dá entendimento. Começa a estudar as profecias. E Miller estuda durante 2 anos, desde 1816 a 1818. Em 1833, Miller começa a pregar sobre a iminente volta de Jesus e a proximidade do juízo final. Agora, irmãos, prestemos muita atenção. Infelizmente, na história do próprio povo de Deus, nesse período, coisas começaram a acontecer. Assim como houve mudança na maneira da abordagem da nação norte-americana, no meio do povo de Deus, mudanças começaram a ocorrer. No mesmo período, e exatamente 2001, algo interessante aconteceu dentro da instituição adventista. Será que algum irmão faz ideia do que aconteceu nesse ano? Uma mudança estranha na espiritualidade acontece dentro da igreja. Assim como acontece aqui uma mudança estranha do princípio constitucional que promove a liberdade, algo também acontece aqui, que foi a introdução da chamada formação espiritual. Consultem por vós mesmo no Google. Consultem. Formação espiritual. Igreja Adventista do Sétimo Dia, 2001. Vocês vão encontrar os resultados. Aonde começou a ser introduzido o princípio do espiritualismo em forma de devoção. Aonde começou a aparecer coisas estranhas, semelhante à Babilônia. O que começou a acontecer? Orientações começaram a ser dadas. Veio até inclusive na lição da escola sabatina dos adultos e das crianças. Olha, para você ter um bom relacionamento com Deus, crie no seu quarto um altar. Coloque 2 velas acesas e todas as manhãs você vai ali e começa a orar. Será que vocês viram algo parecido como esse? Vocês se lembram? Queridos irmãos, espiritualismo. A doutrina
doutrina da formação espiritual entra exatamente nesta fase da história. Agora, irmãos, a orientação diz que a imagem da besta é formada antes do fechamento da porta da graça. E agora, se para o povo de Deus a crise chega primeiro e depois para o mundo, vocês acham que para o povo de Deus a porta da graça termina no mesmo ponto profético? Queridos irmãos, nós vamos ver aqui. Aqui diz o que é o grande teste para o povo de Deus. Olhem bem para a declaração. Vocês lembram que eu disse que o teste para o povo de Deus não é o sábado? Não é o sábado? Não é, irmãos, não é. Se você está sendo ensinado desse jeito, você está sendo mal orientado. Não é. E como vigia na casa do Senhor, é minha obrigação trazer a orientação correta dos eventos. Irmãos, qual é a prova para o povo de Deus? O que diz aqui? Aqui diz, a formação, a imagem da besta, será formada antes do fim da porta da graça. Pois será o que, irmãos? O grande teste para o povo de Deus. O que é o grande teste para o povo de Deus? O decreto dominical? Não. A formação da imagem da besta, queridos irmãos. Nós precisamos entender o decorrer dos eventos. Nós precisamos entender isso. Quer dizer que nesta fase que nós nos encontramos agora, estamos a ser testados, estamos no teste. Mas para que esse teste? Para que alguém vai passar para um teste, queridos irmãos? Amados, pelo qual o seu destino será... Irmãos, aqui está a dizer que a formação da imagem da besta é o teste para o povo de Deus. E isto, portanto, pela qual o seu destino eterno será decidido. Em outras palavras, quando se diz que o destino eterno de uma pessoa ou de um povo foi decidido, isto quer dizer o quê? Dentro do contexto da misericórdia. Oi? Não entendi? Neste lado, quando o destino eterno, quando se diz que o destino eterno foi decidido, profeticamente naquele ponto, o que aconteceu para esta pessoa, para este povo? O irmão Danilo disse, fechou a porta. Sim, está certo. Queridos irmãos, isso é muito sério. Isto é muito sério. Se a nota está a dizer que o teste para o povo de Deus acontece no período da formação da imagem, e eles estão decidindo o destino eterno, então a porta da graça para o povo de Deus fecha antes do decreto dominical. Ou seja, antes do fechamento da porta da graça. Queridos irmãos, e nós precisamos entender a urgência e a seriedade disso. Diz, a vossa posição, infelizmente, é de tal inconstância que poucos serão enganados. Eles dizem isso. Não, isso é coisa que está acontecendo. Nós não vamos ser enganados. Nem isso que é hoje ensinado nas igrejas. Nós somos o povo de Deus, sim ou não? Irmão, nós somos o povo de Deus. A igreja adventista é a última igreja, é a sétima. Depois dela não vem a oitava. Ela é a igreja Laodiceia. Parece que Laodiceia é uma coisa boa, queridos irmãos. Irmãos, o Senhor está nos convidando para nos tornarmos em Éfeso e não permanecer como Laodiceia, porque Laodiceia não foi curada, irmãos. Leiam bem Apocalipse. Lá não diz que Laodiceia foi curada, mas que ela seria vomitada. A igreja do final precisa voltar no espírito e caráter da primeira igreja. A igreja de Éfeso, uma igreja vitoriosa, uma igreja pura, santa e justa. Queridos irmãos, isso é muito sério. Olha aqui. Este é o teste. O que é o teste, queridos irmãos? Este é o teste que o povo de Deus deve fazer antes de que, irmãos? Antes de que? Amados irmãos, eu fico pensando a ilusão hoje que está sendo pregada dentro das nossas igrejas. Alguns dizem, irmãos, quando chegar o decreto dominical, é hora de nos prepararmos. É hora de nos prepararmos. Queridos irmãos,
não é no decreto dominical que se prepara. Queridos irmãos, aqui está dizendo que nós estamos aqui, neste período. Formação da imagem. Prestem muito bem atenção. Deixa eu colocar aqui. Nós estamos exatamente aqui, formação da imagem. Agora, o que está acontecendo agora, nos nossos dias? Este é o teste que o povo de Deus deve fazer antes de ser selado. Significa dizer que o selamento do povo de Deus, ele acontece e deve ser processado antes de um evento que marca algo importante, certo? Porque o que é selado para o final, quando algo é selado, é porque já está determinado quem ele é, certo? Então o tempo ali acaba. Agora, todos os que provarem sua lealdade a Deus, observando sua lei, recusando-se a aceitar um sábado espúrio, serão colocados sobre a bandeira do Senhor Jeová e receberão o selo do Deus vivo. Vocês percebem aqui uma outra classe de pessoas? Agora, aqueles que vão receber a mensagem, isso não é o povo de Deus. São aqueles que vão ouvir a mensagem. Os que vão pregar a mensagem aqui do alto clamor, eles só vão pregar no alto clamor porque foram selados. E se eles foram selados, então esse processo aconteceu antes do decreto dominical. E no decreto dominical, eles já estão selados. E é nesse momento que eles recebem o poder de Deus e a mensagem é pregada em um alto clamor. E isto quer dizer o que, queridos irmãos? Que no decreto dominical é aqui aonde termina o nosso tempo de graça. Quando a chuva seródia for derramada em grande medida, porque esses selados é que recebem a chuva e pregam a mensagem. Todos quantos foram selados estão determinados o seu destino eterno. E aqueles que não foram selados, seu destino eterno também está determinado. E eles, ao pregarem a mensagem, aqueles que receberem essa mensagem do sábado verdadeiro, tal como diz aqui, serão colocados sobre a bandeira do Senhor Jeová e receberão o selo do Deus vivo também. Amada igreja, os que cedem à verdade de origem celestial, o aceitam sábado e aceitam sábado dominical, receberão um sinal da besta. É aqui neste período, queridos irmãos, ao ser pregada a mensagem com grande poder pelos servos de Deus, aqueles que decidirem escolher o domingo como um sábado espúrio, aqui eles recebem o sinal da besta. E aqueles que receberem a mensagem de Deus entram para a salvação. Que necessidade haverá da solene advertência de não receber a marca da besta? Queridos irmãos, você está indo numa instituição. E nessa instituição diz que vocês têm que fazer uma prova. Só que tem uma sala para fazer o teste. Eu faço uma pergunta. Quando você entra pelaquela porta, o que acontece naquele momento? Você está dentro do período do quê? Do teste, certo? Você já entrou. Está na sala do teste. Você pega o caderno, vai escrever, vai tal. Quando o teste termina e você sai pela porta que você entrou, quando ela se fechar, você ainda pode voltar para ratificar a prova que você fez? Por isso é que é no decreto dominical que a porta da graça se fecha para nós. Queridos irmãos, isso é muito sério. Isso é muito sério. E algo mais sério ainda virá. Que estás fazendo, irmãos, agora na grande obra de preparação? É uma pergunta. Os que estão unidos com o mundo, prestem atenção, queridos irmãos. Os que estão unidos com o mundo estão se amoldando ao modelo mundano. E estão fazendo o que, irmãos? Não entendi.
Você ainda ama o mundo? Você ainda está se deixando moldar pelo mundo? Ah, eu sou vaidosa. Por isso eu gosto de me pintar. Porque eu sou vaidosa. Dizia uma jovem que eu conheci, eu já contei essa experiência. Ela deixou de ser adventista do sétimo dia porque ela dizia: eu sou vaidosa. Eu gosto de me pintar. Eu gosto de colocar joias. Um brinco, um colar, uma pulseira, um esmalte, uma maquiagem, umas pestanas e etc. Queridos irmãos, todos aqueles que estão se moldando pelo mundo estão se preparando para receber a marca da besta. Os que desconfiam do próprio eu, uma outra classe, que se humilham diante de Deus e purificam a alma pela obediência à verdade, estão recebendo o molde divino e preparando-se para receber na fronte o selo de Deus. Quando sair o quê, irmãos? Quando sair o quê? Queridos, vocês percebam que nós explicamos quando é que acontece o fim? Eles estão preparando-se para receber na fronte o selo de Deus. Quando sair o decreto e o selo for aplicado, seu caráter fará o que, irmãos? Fará o quê? Permanecerá puro e sem mácula. Para quê, irmãos? Para toda a eternidade, irmãos. Essa nota é mais do que clara, nos mostrando que é aqui no decreto dominical que termina a linha divisória para nós. Não espera o decreto dominical para se preparar, você se perderá. O tempo de teste nosso é agora, não é no decreto dominical. E do que estamos sendo testados, queridos irmãos? Estamos sendo testados de quase tudo. Como você está santificando o sábado? Como o seu caráter está sendo moldado? Será que você está enxergando e identificando o tempo? Será que você está enxergando a proximidade do tempo e a necessidade urgente de preparação? Irmãos, se nós estamos falhando em discernir os sinais dos tempos, nós estamos falhando no teste. E se estamos falhando no teste, não estamos sendo preparados para receber o selo de Deus. Vocês percebem a gravidade da situação? Percebem a gravidade da situação? E nós vimos, queridos irmãos, que a formação da imagem da besta é quando a igreja e Estado unirem-se nos Estados Unidos. Agora olhem para isso. Eu já apresentei uma vez essa mensagem. O título dela está lá no nosso canal do YouTube, A Grande Tormenta. Quando estava para se eleger o presidente do Congresso, da Câmara dos Representantes nos Estados Unidos, esta mulher, Lauren Boebert, ela havia se levantado contra Kevin McCarthy, como presidente da Câmara do Congresso. Ela se levantou contra. Sabem por quê? Porque Lauren Boebert, ela faz parte da classe de conservadores republicanos, da ala Donald Trump. Esta ala que quer estabelecer essa unidade entre igreja e Estado e que na realidade já está sendo levada a cabo, irmãos. E nós vamos ver isso, como isso está cada vez mais claro. Prossegue. Olhem o que ela falou aqui no jornal. Aqui diz, a deputada republicana Lauren Boebert disse à congregação que está cansada dessa separação entre igreja e o lixo estatal. Ela disse, eu estou cansada. Vamos ver o que ela disse aqui nesse vídeo, vamos lá. Ouçam vocês mesmos. Não está a sair som, irmão? Não está a sair som? Por que não está a sair som, irmãos? Revejam, por favor, porque os irmãos precisam. O som do computador está
Verifiquem bem ali a configuração. Talvez seja o cabo da caixa de som, não? Não está a sair som. Oi? Está a criar... Muito bem. Ok. O irmão vai fazer uma outra conexão. Mudo não, irmão? O senhor não clicou no mudo? Não? Acho que o irmão tinha baixado tudo lá. Tá? Ei, Não sei. quer que leia a tá- legenda? Vamos ler a legenda do vídeo? Vai sair, o som vai sair daí? Não vai sair, não. Não vai sair? Ok. Então, vamos lá. Ela diz aqui que a razão pela qual entregamos tantas regulamentações de alcance estadual em nossa nação é porque a igreja obedeceu. É suposta a igreja dirigir o governo. E o governo não é suposto dirigir a igreja. Olhem só o que ela está dizendo. Não é assim que os pais fundadores pretendiam. Estou farta desta treta de separação igreja e Estado. Isso não é constitucional. Estava numa carta velha que não significa absolutamente nada do que eles dizem significar. Vocês percebem o que ela está dizendo? Ela está dizendo que não queremos mais essa história de separação igreja e Estado. Não queremos mais. Seria interessante que se resolvesse essa situação, porque tem um outro vídeo que é um vídeo muito importantíssimo, queridos irmãos, que seria bom que ele realmente saísse com o seu próprio som. Amada igreja, nós precisamos entender que esta declaração deve nos levar a uma reflexão muito profunda. O que está acontecendo agora nos Estados Unidos da América? Vocês já ouviram falar desse projeto? Projeto 2025, um projeto de transação presidencial, que está tudo preparado, queridos irmãos. Amados, neste projeto, eu tenho este documento digital. Eles dizem algo bem interessante, mas vamos lá. Diz lá no site, no próprio site Projeto 2025. Construir agora para uma vitória conservadora através de políticas pessoal e formação. Prossegue, eles dizem, não basta que os conservadores ganhem as eleições. Se quisermos resgatar o país das garras do que, irmãos? Da esquerda radical. Precisamos tanto de uma agenda governamental como das pessoas certas, pronta para levar a cabo esta agenda. Em que dia, queridos irmãos? No primeiro dia da próxima administração conservadora, exatamente em 2025. Este é o objetivo do projeto de transição presidencial de 2025. O projeto assentará em 4 pilares que coletivamente abrirão o caminho para uma administração conservadora eficaz. Uma agenda política pessoal, formação de 180 dias. Queridos irmãos, há um outro estudo que estamos revisando e atualizando, aonde traz esses aspectos importantes, queridos irmãos, onde temos a conexão entre a governação de Artaxerxes, que deu uma festa durante 180 dias, antes de acontecer aquele decreto que foi implementado nos dias de Amã. Queridos irmãos, nada está acontecendo por acaso, e nós precisamos estar de sobreaviso. Algumas manchetes de cinema de 2022 já haviam anunciado que Donald Trump estaria de volta. Diz aí no comentário do site onde tem este filme ali, intitulado Sangue Branco e Azul. Diz,
no ano de 2025, como é que ele é chamado? O 45º presidente dos Estados Unidos da América. Está de volta para o seu segundo mandato. Queridos irmãos, será que isso é coincidência? Será que isso é coincidência? Agora, olhem o que tem o projeto 2025. Prestem atenção. Isso são publicações deste ano, de agora, setembro, do mês passado. Diz aí um dos aspectos do projeto. Na página 261, diz: descanso no sábado. Deus ordenou o sábado como um dia de descanso. E até muito recentemente, a tradição judaica cristã procurava honrar esse mandato por meio da regulamentação moral e legal do trabalho nesse dia. Além disso, um dia de descanso compartilhado. Prestem bem atenção. Um dia de descanso que é compartilhado, ou seja, um dia de descanso comum. Possibilita que a família e as comunidades aproveitem um tempo livre, em vez de como indivíduos atomizados, e proporciona uma cadeia de vida mais saudável para todos. Eles estão incluindo o descanso igual a saúde, bem-estar. E ele prossegue dizendo: infelizmente, esse dia comum de descanso foi corroído pelas pressões do consumismo e do secularismo, especialmente para os trabalhadores de baixa renda. Continua. O Congresso deve incentivar o descanso comunitário. Esse descanso comum, queridos irmãos, o descanso comunitário. Alerta o Fair Labor Statement, é uma lei sobre os labores ou sobre o trabalho, para exigir que os trabalhadores recebam uma hora e meia pelas horas trabalhadas. Em que dia, queridos irmãos? Quer dizer que você tem um dia de trabalho, sábado como dia de trabalho, mas tem de existir um dia comum de repouso. E ele diz aqui, esse dia seria é só eu que estou a dizer, queridos irmãos. Sou eu que estou dizendo. E eles estão dizendo que querem implementar estas leis logo a partir do primeiro mês, a partir do primeiro dia, na nova administração do governo republicano. E eles acreditam que Donald Trump, e para quem está acompanhando a política norte-americana, está vendo como Trump está cada vez mais distante, mais avançado que Joe Biden. Os americanos já não querem mais Biden. Agora, queridos irmãos, quão próximo você acha que estamos para o decreto dominical? E você está aqui nesse período em que a imagem da besta está se completando na sua formação. Que espécie de preparação você está a ter? Que espécie de relacionamento com Deus você tem? Querida igreja, vocês lembram do aspecto que eles falaram sobre isso estar ligado à saúde? Vamos continuar aí. Excepto para empregadores com uma observância religiosa sincera de um Shabat em um horário diferente, como por exemplo, do pôr do sol de sexta-feira ao pôr do sol de sábado. Quem são esses que guardam o Shabat do pôr do sol de sexta-feira ao pôr do sol de sábado? Quem são estes? Os adventistas do sétimo dia, eu e você. Diz aqui que a obrigação seria transferida para esse período. A obrigação seria transferida para esse período. Ou seja, você tem uma classe de pessoas que recebe um valor extra ao trabalhar no sábado, recebe um valor extra pelas horas trabalhadas, mas no domingo deve ter o descanso comunitário. Mas aqueles que descansam do pôr do sol ao pôr do sol não recebem esse dinheiro extra, porque sábado vai ser dia de trabalho. Queridos irmãos, será que nós estamos nos preparando para esse tempo? Será que a gente está a entender a urgência para isso? As eleições dos Estados Unidos será próximo ano. Já daqui a
Faltam apenas 2 meses para terminar 2023. Queridos irmãos, será que nós estamos entendendo os passos de Jesus que está voltando? Será que a gente está conseguindo perceber isso? Que Jesus está muito mais próximo do que nunca. Agora, voltando aqui, eles relacionaram essa questão sobre a saúde. Olhem o que diz esse site norte-americano. Leis azuis. Observância religiosa e que, irmãos? E resultado de saúde. Esse é um site de saúde lá, dos Estados Unidos. Sabem o que é leis azuis? Pesquisa no Google. O que é leis azuis nos Estados Unidos? Vais encontrar lá a resposta. Leis azuis, também chamada de leis dominicais. Queridos irmãos, diz aqui neste site, um aumento acentuado nas mortes por desespero, mortes por envenenamento, suicídios e doenças hepáticas, alcoólicas, ocorreu nos Estados Unidos no início da década de 2000. Mas o aumento inicial começou uma década antes para os brancos de meia idade. Esses desenvolvimentos são estudados em Opiáceos das Massas. É um livro que está aqui citado, escrito esse artigo por Taylor, Gibbs, Daniel, esses homens que estão aí, esses nomes. E ele diz assim, examinam a relação entre o aumento deste tipo de morte e o declínio generalizado da prática que, irmãos? Religiosa. Ou seja, temos de voltar a trazer os descansos dominicais obrigatórios, Blue Law. Quando esta Blue Law for estabelecida de volta, então esses problemas vão ser resolvidos nos Estados Unidos da América. Irmãos, é pena que, não sei se vamos ter o áudio, porque eu quero mostrar aqui o outro vídeo. Aqui nesse vídeo é onde explica mais ou menos. 2025. Muito obrigado. Sim? Podemos ultrapassar obstáculos comuns e fazer as coisas. Acho que eu tenho que repetir, porque o irmão baixou o som no momento exato que ia falando. Desta vez temos uma arma secreta. Desta vez temos o projeto 2025. Aprendendo com a experiência de antigos nomeados conservadores, podemos ultrapassar obstáculos comuns e fazer as coisas. Uma fundação patrimonial usou a sua influência para sermos capazes de convocar o movimento. Nós estamos prontos para começar a trabalhar no primeiro dia da próxima administração. Certifique-se de que nós, como conservadores, estamos preparados para começar a trabalhar em 20 de janeiro de 2025. O plano busca recrutar milhares de pessoas para virem a Washington, D.C. e reestruturar o governo federal a serviço do trumpismo, a ideologia pessoal de Donald Trump. Salom.com diz que a rede de direita recruta o exército MAGA para substituir 50 mil trabalhadores federais, planos de Trump para limpar. AssociatePressNews.com diz que grupos conservadores traçam um plano para desmantelar o governo dos Estados Unidos e substituí-lo pela visão de Trump. Com mais de um ano pela frente antes das eleições de 2024, uma constelação de organizações conservadoras prepararam-se para um possível segundo mandato na Casa Branca de Donald Trump. Aqui está a agenda para o próximo presidente republicano. Agora todos estão pensando que é provável que se torne Donald Trump, mas mesmo que não seja, se for DeSantis ou Vivek Ramaswamy, eles têm um plano para começar a trabalhar e realizar seus objetivos políticos muito rapidamente. O segundo republicano que for eleito nos primeiros 180 dias, eles podem ir lá e limpar a casa. Então o projeto 2025, este projeto sinistro e assustador, estará em pleno andamento. Uma amálgama de grupos de reflexão de direita deixaram de lado suas diferenças. Eles se reuniram e lançaram um documento de 920 páginas. E nesse documento eles expuseram todos os planos avançando. Queridos irmãos, vocês percebem como isto é sério? Se vocês consultarem hoje o YouTube em inglês e nos sites americanos, nos Estados Unidos não está se falando de outro assunto. Projeto 2025 e o estabelecimento da Blue Law, ou seja,
descanso dominical nos Estados Unidos. Agora, vocês percebem que no final tem algo bem interessante, que me fez lembrar nos dias de Cristo. Os fariseus e os saduceus eram inimigos, mas quando chegou na hora final para matarem Cristo, o que eles fizeram, irmãos? O que eles fizeram? Se uniram. E neste vídeo nós ouvimos que elementos da direita deixaram suas diferenças e se uniram neste propósito, queridos irmãos. Mas eu ainda vejo pessoas dizendo, não, mas eu acho que isso não vai ser bem assim. O que garante que isso realmente vai trazer o decreto dominical? Queridos irmãos, acordem. Precisamos acordar. Se isso não é tão claro, o que você acha que deve ser tão claro para você? O que você acha que precisa ser mais claro do que isso? Eles estão dizendo que tudo está preparado, tudo está pronto. E no início nós líamos, eles diziam, precisamos tanto de uma agenda governamental como das pessoas certas para tornar isso uma realidade. E vocês sabem que as leis são formadas aonde? No Congresso, certo? Agora prestem atenção. Por que nos slides anteriores nós apresentamos aquela mulher chamada Lauren Boebert, que se levantou, se opôs contra a eleição de Kevin McCarthy. Kevin McCarthy, ele faz parte de uma ala republicana democrata. E vejam o que aconteceu ainda nesta semana que nós estamos terminando. Olha o que diz aqui a manchete de The Guardian. O que diz aí? Kevin McCarthy destituído do cargo de presidente da Câmara dos Estados Unidos da América por republicanos da extrema-direita. O grupo de Trump, os republicanos extremos. O que eles fizeram? Removeram o presidente do Congresso, Kevin McCarthy. Vocês sabem por quê? Kevin McCarthy não é de extrema. Ele não é da extrema-direita. Ele é um republicano democrata. E recentemente está se levantando alguns escândalos que deveriam trazer o impeachment de Biden. E quando o assunto foi colocado na mesa, Kevin McCarthy está demorando a responder essa situação. Kevin McCarthy não está muito interessado para o impeachment de Biden. E isto enfureceu a Câmara dos Representantes. Os republicanos reuniram-se e fizeram uma votação. Quem estava disposto para tirar Kevin McCarthy como presidente do Congresso? E eles fizeram uma votação, queridos irmãos. Semana passada, tudo acontecendo muito rápido. 216 votos a favor para retirar McCarthy contra 210. E já foi aprovado. Dia 10, a próxima semana, eles vão eleger o próximo presidente da Câmara dos Representantes. O que diz o projeto 2025? Precisamos de ter as pessoas certas. Isto quer dizer que o próximo presidente do Congresso, que também vai ser um republicano, porque os republicanos é que estão a comandar o Congresso, vai ser um conservador da extrema-direita. Isto quer dizer que quando chegar 2025, queridos irmãos, o que eles farão? O que eles estão dizendo, não sou eu. O que eles estão dizendo? Que vão colocar em prática o projeto a partir do primeiro dia da nova administração. Queridos irmãos, diz aqui, depois de liderar um esforço bipartidário, bem sucedido para evitar uma paralisação do governo, no fim de semana, Kevin McCarthy foi abruptamente afastado na terça-feira de seu cargo de presidente da Câmara dos Estados Unidos da América, deposto por membros de extrema-direita de seu próprio partido republicano, menos de um ano após a eleição. E isso, queridos irmãos, diz aí, a destituição de McCarthy representou a primeira vez na história dos Estados Unidos em um presidente da Câmara foi destituído do cargo, marcando um fim ignominioso a um mandato curto e tenso do republicano da Califórnia. Nunca aconteceu nos Estados Unidos. Nunca.
Coisas estranhas estão a acontecer no mundo. Agora, se preparem porque nós estamos quase a terminar. Se preparem porque algo vem mais aí. Algo vem mais aí. Queridos irmãos, 2025, mais ou menos. 2025, prepare-se, igreja. Prepare-se, igreja. Eu não sou alarmista, mas eles próprios estão anunciando isso. Muita coisa está preparada para 2025. Olhem aqui para isso. O que é isso, irmãos? Vocês sabem? Vocês já ouviram falar desse projeto? Jubileu será celebrado em que ano? 2025. Queridos irmãos, será isso coincidência? O jubileu que está sendo promovido pelo Papa vai ser celebrado em 2025. Exatamente 2025. Ou seja, vai se celebrar o ano do descanso. Diz aí, esse é o logotipo que eles criaram. Escreveram ali, peregrinos da esperança. Agora olhem para o logotipo. Vocês sabem que cada logotipo tem um significado. Olhem para o logotipo. Você tem 4 criaturas estranhas. A primeira é vermelha. Estas 4 criaturas representam os 4 pontos cardeais. Sabem por quê? Eu entrei neste site do Jubileu 2025 e eles diziam: o Vaticano está aguardando uma presença de 35 milhões de fiéis de todo o mundo e de todas as igrejas para celebrarem um jubileu. O dia do descanso, queridos irmãos. Será que isso vos faz lembrar alguma coisa na história da Bíblia? Daniel capítulo 3, Nabucodonosor convocando as nações para a festa de inauguração da sua imagem, queridos irmãos. Será que nós estamos entendendo os eventos proféticos, querida igreja? Será que nós estamos realmente atentos? Olha o que disse aqui os bispos. CNBB, Conselho Nacional dos Bispos Brasileiros. Jubileu 2025. São esperados 35 milhões de pessoas na Santa Sé. Organizadores lançam site e cartão do peregrino, queridos irmãos. 2025. O que é que tem mais em 2025? Olha aqui, queridos irmãos. Site oficial de notícia do Vaticano. Papa Francisco celebra. Papa Francisco antecipa o 1700º aniversário do Concílio de Niceia em 2025. Sabem que celebração é essa? Papa vai celebrar em 2025 Constantino, queridos irmãos. E quem é Constantino? Aquele homem que trouxe o primeiro decreto dominical em 321, no dia 7 de março, queridos irmãos. Será que isso é coincidência? O Papa celebrar Constantino, o autor do primeiro decreto dominical. Lembrem-se, o princípio, alfa e ômega. O fim é ilustrado pelo princípio, queridos irmãos. Meus amados irmãos, se você acha que ainda é hora de brincar de cristão debaixo da bananeira, começar ainda a falar mal do outro, a fuxicar sobre a vida dos outros, prepara a sua vida, prepare sua casa, organiza a tua espiritualidade, querido irmão. O tempo está a acabar. O tempo está a acabar. O decreto dominical está às portas. Hoje eu posso gritar com toda a voz, queridos irmãos. Com microfone, sem microfone. Hoje eu posso dizer, irmãos, preparem-se, decreto dominical está a chegar. Decreto dominical está a chegar. Isso não é entusiasmo, não. É a pura verdade, porque tudo está indicando isso, queridos irmãos. Amada igreja, diz aqui a nota do Espírito de Profecia. Essas pilhas estão muito fracas hoje. Não está passando. Passa para mim o slide, por favor. Diz aqui, quando nossa nação, Estados Unidos, em suas assembleias legislativas, promulgar leis que restringam a consciência das pessoas quanto aos seus privilégios religiosos, impondo, queridos irmãos, vai ser imposto nos Estados Unidos,
E a serva do Senhor diz que quando nós ouvirmos que o decreto dominical foi estabelecido lá nos Estados Unidos, podem estar preparados. Eu acredito, minha opinião de algumas análises que eu fiz, talvez 15 dias será o suficiente para o mundo seguir a mesma linhagem. E exercendo poder opressor contra os que guardam o sábado do sétimo dia, a lei de Deus será para todos os efeitos invalidada em nosso país. E o que é que vai acontecer, queridos irmãos? Depois que a lei for invalidada, a apostasia nacional será seguida de ruína nacional. O que é isso, apostasia nacional? É o estabelecimento do domingo, queridos irmãos, como dia santo. Diz aí, e ao tempo da apostasia nacional, quando agindo segundo os métodos de Satanás, os governadores, ou seja, os governantes da terra, se enfileirarem ao lado do homem do pecado, o Papa, é então que a medida da culpa se encherá. Ou seja, quando os Estados Unidos estabeleceram um decreto dominical, aqui diz que a taça da ira de Deus vai fazer o que, irmãos? Vai estar cheia contra a nação norte-americana, aqui no decreto dominical. A taça vai encher. Agora, irmãos, vocês percebem que no mesmo ponto aonde a taça, ou seja, a nação americana cai, é no mesmo ponto onde a porta da graça se fecha para nós. Vocês percebem? Olhem para a história bíblica. Abraão, quando recebe a profecia dos 430 anos, Deus lhe diz assim: quando a taça dos amorreus, ele cita 10 nações, se encherem, então enviarei o juízo sobre a nação que subjugar o meu povo. Vocês percebem como é maravilhosa a profecia? Então é nesse tempo, quando aqui diz que a taça vai encher, e é aqui aonde fecha a porta para o povo santo de Deus. E ao tempo desta apostasia, então, diz aqui, e ao tempo desta apostasia nacional, quando agindo segundo os métodos de Satanás, os governantes da terra vão se enfileirar, vão se juntar com o papado. Queridos, vamos prosseguir. Agora, no estudo já passado, nós havíamos apresentado um gráfico, só que nós havíamos cometido um pequeno erro nesse gráfico. Agora, quando a gente olha para o que os colapsologistas falam, eles dizem que as grandes potências duram no poder, no trono da governança mundial, apenas 250 anos. E eles testaram isso pelos poderes a partir de Babilônia. 250 anos depois, esses poderes caem. Agora, irmãos, quando nós vimos que os Estados Unidos, a independência dela foi proclamada em 1776, 250 anos na frente, isso nos leva para que ano? 2026. Vocês entendem? Primeiro, a apostasia. Primeiro acontece a apostasia. Eles estão dizendo, não sou eu que estou marcando essa data, porque eu não estou marcando nenhuma data. Eles estão dizendo que vão estabelecer o princípio do projeto 2025. A nota diz que primeiro vem a apostasia nacional e em seguida vem o que, irmãos? Ruína nacional. Queridos irmãos, a queda da nação, a apostasia, a ruína nacional, aqui. Estamos para terminar. Diz a nota: um registro terrível está agora no registro do céu contra a nossa terra. Mas o crime que encherá a medida de sua iniquidade é aquele que anula a lei de Deus, estabelecendo o quê? Um falso sábado, que é o domingo. Leis impondo a observância do domingo como um sábado ocasionarão uma apostasia nacional. Não sou eu que estou dizendo, está escrito, queridos irmãos, dos princípios do republicanismo em que se baseia o governo. A religião do papado, o que é isso? Domingo será aceito pelos governantes
e será invalidada a lei de Deus. Meus amados irmãos, para terminar, o movimento dominical está agora abrindo caminho nas trevas. Os líderes encobrem a verdadeira questão e muitos que se unem ao movimento não percebem para onde propende a tendência oculta. Querida igreja, é hora de arrumarmos as nossas vidas. Vocês sabem que o ano termina rápido. E a nota que nós demos no começo dizia que temos muito tempo. Temos muito tempo. O tempo é curto. Mas eu posso dizer que ainda temos muito tempo. Porque no período dos mileritas eles tiveram apenas 4 meses. Cada um tinha que tomar uma decisão. Amada igreja, o Senhor está nos dizendo: a tempestade se aproxima. Mas agora a questão é, queridos irmãos, será que temos de temer a tempestade? Temos de temer a tempestade? Josué capítulo 1, queridos irmãos, esse é o texto que me conforta bastante. Josué capítulo 1. Será que temos que temer a tempestade, queridos irmãos? Sim, o decreto está chegando. Daqui a pouco iremos embora para o lar, porque nós sabemos que depois do decreto dominical, quando a porta da graça se fechar, acabou a história. E em consequência do fechamento da porta da graça, as 7 pragas são derramadas sobre a raça humana. Josué capítulo 1, verso 9 a 11. Diz aí: não tenho eu te ordenado, diz o anjo do Senhor que apareceu perante Josué, sê forte e de boa coragem, não temas, tampouco fiques desanimado, pois o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que fores, queridos irmãos. Amém? Então Josué ordenou aos oficiais do povo, dizendo: passai pelo meio do acampamento e ordenai ao povo, dizendo: preparai vossas provisões, pois em 3 dias, queridos irmãos, isto é profético, pois em 3 dias atravessareis sobre o Jordão para entrardes na posse da terra que vos dá o Senhor vosso Deus para possuí-las. Amém, irmãos? Queridos irmãos, está chegando a hora. E a palavra do Senhor é: não temas, porque o Senhor está contigo. O Senhor está do nosso lado, queridos irmãos. O mundo todo se virará contra nós. Seremos poucos em números, mas podem estar certos. Assim como o anjo do Senhor abriu a visão do jovem que seguia o profeta, quando ele disse: Senhor, vamos morrer, ele disse: Senhor, abra os olhos desse rapaz. E quando os olhos se abriram, ele viu milhares e milhares de anjos guerreiros, e ele disse: maior são os que estão do nosso lado. Querida igreja, seremos poucos em número, mas a realidade é que maior, os anjos do céu, todos estarão ao nosso redor para nos proteger, e muitos de nós não provarão a morte, queridos irmãos. Diz o Espírito da profecia que anjos de Deus se transfigurarão como soldados, e estarão ao nosso lado para nos guardar e para nos defender. Precisamos ser fiel no pouco, para que no mundo o Senhor possa nos guardar e nos colocar no seu reino, queridos irmãos. A hora chegou e precisamos mais do que nunca buscar o verdadeiro reavivamento e a transformação dos nossos corações. Que o Eterno nos abençoe e que comecemos preparando, porque nós estamos aqui, irmãos. Estamos aqui. Aqui já não tem preparação. Aqui o teste é onde termina. Não é o começo do teste, mas o fim do teste. Vamos orar e agradecer ao Pai. Pai eterno, nós louvamos o Teu nome porque o Senhor é bom.
Obrigado, Pai Santo, pela misericórdia. Obrigado pelo seu amor. Obrigado, Senhor, porque essa mensagem vem no tempo certo. Senhor, nós precisamos de uma transformação profunda em nossas vidas. Nós não temos sido o tipo de cristão que o Senhor está requerendo de nós nesses últimos dias. Ainda sentimos prazeres pelas coisas deste mundo, Pai. Ainda sentimos desejo pelas modas deste mundo. Nos inclinamos constantemente pelos costumes de Sodoma. Nos inclinamos constantemente pelo costume de Babilônia, Senhor. Por favor, tenha misericórdia de nós. Nos ajude, Pai amado, a despertarmos da nossa morte espiritual. Nos ajude, Senhor, a rejeitarmos e a sentirmos nojo pelo pecado. Pai, restaura a nossa vida. Restaura a nossa comunhão contigo. Tire de nós, Senhor, a preguiça, porque muitas vezes temos mais tempo para as outras coisas e não temos tempo sequer para estudar uma mínima lição da escola sabatina, Pai. Nós estamos morrendo de fome espiritual. Estamos secando, Senhor, espiritualmente. Por favor, derrame a chuva sobre nós para que nós possamos reaviver e possamos buscar o Senhor mais e mais em nossa vida e começarmos a morrer para o mundo como nunca antes, Pai Santo. Ajuda-nos, Senhor, e salva-nos. Salva-nos, Pai. Não queremos perecer. Ajuda-nos, Senhor, para que estejamos preparados para aquele grande dia, pois sabemos que uma crise aguarda-nos, Senhor. Mas sem Ti, isto não importa. Sem Ti nada podemos fazer. Senhor Jesus, transforme nossas vidas. Habita em nosso coração. Faça morada em nós. Para que possamos glorificar o Teu nome. Guarda-nos no Seu amor. É o que lhe pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor possa abençoar a todos nós. Tenhamos uma boa continuação do descanso sabático. Vamos esperar o que se segue. Para finalizarmos o culto, vamos colocar de pé e vamos cantar o hino de número 126, Vigiai, cristãos. As lâmpadas acesas, sempre prontos e despertos. Eis que vem, sim, Cristo vem. Vem reinar em grande glória com os santos
do nosso Senhor Jesus Cristo.